A adultização precoce de crianças está levando crianças e adolescentes a serem sexualizados, porque isso dá like, porque isso monetiza, porque isso dá dinheiro na internet. Vocês já perceberam que tem crianças que estão sendo obrigadas a crescer rápido, principalmente na internet? A gente vê muitos responsáveis, mãe, pai, colocando crianças na internet porque isso monetiza, isso dá like. Hoje a gente vai entender o que isso exatamente significa, como que isso acontece e o impacto que isso causa na vida adulta da criança e do adolescente. E a gente tem muita responsabilidade sobre isso, a gente tem que se preocupar, a gente tem que refletir, a gente tem que agir rapidamente. Hoje em dia, as crianças estão sendo adultizadas, ou seja, elas estão se tornando adultas antes do tempo para ganhar likes. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, a gente via isso acontecer. Me lembro de que nos anos 80 tinha uma música que era na boquinha da garrafa, era uma música axé, tal, divertida para dançar, não sei o quê. E essa música ficou tão famosa, tão popular, que as pessoas tocavam em qualquer lugar, numa festinha de aniversário em casa, num clube, tocava essa música e as crianças dançavam. E essa dança era uma dança um tanto quanto erotizada, era uma garrafa de cerveja, de bebida qualquer no chão, e as pessoas ficavam ali como se fossem sentar naquela garrafa e vai descendo na boquinha da garrafa, e as crianças também dançavam isso. Ou seja, isso não é uma coisa que acontece agora. Eu estou contando esse fato, mas teve outros também antes disso. Enfim, várias coisas. Porém, o que eu acho que é diferente daquela época é que essas coisas aconteciam ali na vista de todo mundo. Tava o pai, a mãe, a avó, todo mundo na festa, ali na casa. E hoje essas coisas acontecem e às vezes o pai e a mãe não tá nem sabendo, porque a criança está na frente de uma câmera do celular ou no computador, enfim. E essas crianças estão sendo levadas a sexualizar antes do tempo, e isso causa enorme dano, às vezes físico e emocional, na vida dessa criança. Então a gente tem que entender exatamente como é que a gente faz para evitar que isso aconteça, principalmente com as nossas crianças, com aquela criança que eu tenho responsabilidade, com a qual eu devo cuidar e proteger. Cada um deve pensar no seu, porque eu tenho responsabilidade sobre as minhas crianças, você sobre as suas, cada um sobre as que estão sob a sua responsabilidade. E a gente não pode deixar isso passar. A adultização também não é só sobre maquiagem ou sobre roupa curta, que a gente vê meninas, meninos também na frente da câmera com roupa muito justa, roupa muito curta, roupa de adulto, com aquela maquiagem pesada, fazendo com procedimentos químicos no cabelo ou invasivos na pele. Ou seja, coisas que aceleram demais o desenvolvimento dessa criança. E isso não é nada bom, nem para a criança, nem para quem está em volta. A gente às vezes coloca responsabilidades que não cabem naquela idade. E os pais que estão usando os filhos na internet para monetizar, eles não sabem que muitas vezes eles estão fazendo com que essa criança tenha ansiedade e pressão por uma coisa que é coisa de adulto, que às vezes nem a gente que é adulto aguenta. E como é que a gente faz isso com uma criança? Aí tem gente que vai falar, Fátima, mas poxa vida, e as estrelas mirins? Lógico que tem criança que vai trabalhar na televisão, que vai trabalhar no filme, na internet, enfim, claro que vai ter no comercial. Isso não vai acabar. E tem muitas crianças que começaram cedo a trabalhar e hoje são adultos funcionais. Mas com certeza, mesmo esses adultos funcionais tiveram situações na infância que fizeram com que eles perdessem parte desse momento tão especial que é a infância. E até a doutora Andrea Vermont falou uma coisa que para mim marcou bastante, que é: a gente tem normalmente 60 anos para ser adulto e a gente só tem 12 anos para ser criança. Então você vai ter muito tempo para ser adulto, você não precisa ser adulto no tempo de ser criança. Já começa daí o problema. A gente não percebe o valor que tem esses 12 anos e até o tempo dos 13 até 18, 21 anos, que é o tempo da adolescência. A gente não dá valor para isso e passa muito rápido.